Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Hoje, mais um programa Dessintonizados. Você que é um dessintonizado. Dessintonizados é que você não é igual a todo mundo. E todo mundo é um pouco diferente. Então esse é o programa que você está participando. É o número 2, conto com você. E hoje com um tema muito importante. Pelo menos para mim e para o meu irmão Jonatas. Nós vamos falar dos nossos heróis. Quem foram nossos heróis? Todo mundo tem um herói. Para nós decidimos selecionar alguns heróis pra gente que fez diferença na nossa vida. E esses heróis são todos da música e da arte. Vamos falar hoje dos que mais você sente falta ou que mais mexeu com você. Meu irmão. E podemos dizer que os nossos heróis morreram de overdose? Alguns deles. E os nossos inimigos estão no poder. Estão perpetuando no poder. Por isso que nós somos dessintonizados e queremos que vocês sejam também. É isso aí. Vamos em frente. Então, o irmão Marco trouxe hoje uma temática bem interessante para nós, uma proposta sobre rock and roll. Hoje nós vamos falar sobre os nossos heróis da música. Então, cada um de nós escolhemos 5 celebridades, 5 heróis do rock para nós, e um não sabe do outro. Então, nós vamos fazer aquela vamos coisa reagir. que vocês estão acostumados. Exato. Como vocês sabem, no improviso, sem planejamento, de uma forma bem dessintonizada. Então não sabemos o que pode acontecer, pode ser que ele fale de alguém aí que eu não tenho a menor ideia quem seja, ou que tenha uma ideia superficial do assunto, mas esse que é o espírito. Essa é a ideia, porque todos eles, de qualquer forma, fizeram diferença. Se não fizeram na música, fizeram diferença na sua vida, isso é o que importa. Então a gente vai começar, eu vou reagir, lembrando que, pelo menos para mim, seria muito óbvio colocar, por exemplo, Elvis. Fez diferença na música, é uma grande perda. Puta, eu tive uma ideia muito legal, não sei se eu não quero quebrar, se você não concordar, a gente faz isso numa próxima. Mas e se nós tentarmos falar sobre também característica desses heróis, algumas coisas sobre eles, e o outro também vai tentando pegar no ar, antes da gente revelar quem que é. Pra audiência também tentar adivinhar de quem que a gente tá falando. Adorei. Vamos fazer isso pra esse, né? Vamos fazer pro próximo. Esse aqui não, tá preparado. Não, nós já estamos gravando. Pode ser próximo também. Então, mas a gente pode usar, gostei da ideia, vamos fazer isso. Vamos fazer nos dois sistemas, porque assim, isso aqui não vai ter corte, eu vou jogar no ar do jeito que tá aqui. Não, mas é isso aí, desintoxicados. Vamos lá. Desintoxicado? Desintoxicado. Vamos começar então falando, lembrando que é o seguinte, tem alguns, por exemplo, como eu falei, o Elvis faz parte da música e é muito importante, foi muito importante e é importante, é o rei, não tem o que falar. Assim como amo Beatles, e todo mundo sabe que como eu sou fã de Beatles, a perda do John Lennon e do George Harrison também são, assim, mexeu com o mundo, e mexe até hoje. Mas eu resolvi colocar alguns que... Obrigado. Resolvi colocar alguns que mais atuais para mim. Não esquecendo, tá? São heróis, Elvis, John Lennon, e uma camada deles que já foram que... Vamos ver se alguns vão ser falados aqui. Vamos começar com você, Olha, eu já não posso falar a mesma coisa que você, tá? Eu não sei se eu fui na mesma ideia que você, porque boa parte dos meus heróis são caras muito velhos e que morreram antes mesmo de eu já ter nascido. Mas teve algum impacto. Na música ou até na sua vida, é esses caras que a gente vai falar. Você quer começar com o seu? Posso começar já pra arrebentar já. Então vamos lá. Vamos ver. Eu acho que você vai pegar fácil, porque esse é bem óbvio. Esse cara nasceu em 8 de janeiro de 1935. Só que agora já vem a pegada principal. Você vai acertar na primeira. Nasceu no Mississippi. Puta que Ele nasceu numa família bem pobre. Uma família muito religiosa. Bom, nós estamos falando do rei? Talvez. E ele criou um estilo que misturou ali rockabilly, blues e gospel. E mudou a música para sempre. Nós estamos falando do único, inigualável, o rei. Elvis. Não teria como, pelo menos para mim, não teria como citar Elvis Presley. Acho que a importância dele na minha vida é algo muito grande, pois foi o primeiro que eu escutei o nome na vida, sabe? Antes mesmo de ter noção do que era rock, eu já conhecia o nome do Elvis, por pessoas à minha volta, minha mãe. Sempre teve lá. A importância dele pra música foi algo, assim, incrível, né? A vida dele foi uma vida triste, na minha opinião, uma vida muito sofrida, assim como a maioria eu adoro essa coisa do sofrimento, do rock, né? O cara se torna uma pessoa meio desequilibrada ali, e por conta desse desequilíbrio e dele ser dessintonizado, ele acaba conseguindo criar obras fantásticas. Mas no caso, o que eu vejo, assim, do Elvis em questão, é que ele nunca conseguiu separar o personagem Elvis, o artista, do ser humano. Ele era uma pessoa que ele tinha muita dificuldade de conviver com ele mesmo, assim como outros. Mas ele tomava remédio para dormir, ele tomava remédio para acordar,
Ele teve uma criação com a mãe dele de uma certa forma, não vou chamar de tóxica, mas um pouco doentio, talvez, uma proximidade, assim, perigosa. Tanto que quando ela faleceu, ele literalmente surtou, né, ele não conseguiu mais levar a vida pra frente. Teve uma história muito triste também relacionada ao empresário dele, né, como é que era o empresário dele? Era o coronel. O coronel não po acho que era coronel, né? Então, Ele não podia sair dos Estados Unidos por algumas questões legais. Por conta disso, o Elvis acabou nunca conseguindo fazer um show fora dos Estados Unidos, só show locais, e terminou a vida tocando em Las Vegas, que putz, é uma das fases assim que eu mais gosto, aqueles shows fantásticos dele tocando nos cassinos e tal. Ele já não tem mais aquela coisa do menino, já se tornou um homem ali, já tá com uma voz mais encorpada, já pegou e puxou o personagem pra cima do palco, aquela pegada meio galã e tal. Não tinha como falar, não falar, né? Mas é muito importante pra mim. salve Elvis, hoje e sempre. Se não fosse Elvis, provavelmente Beatles não teria existido, pois Beatles era a maior influência para eles era Elvis, e não só para eles, né, mas para toda. Mudou até hoje o que nós conhecemos de rock and roll. Temos que agradecer ao rei, ao grande rei. Maravilha. Vamos pro meu? Show de bola. Mete bronca. Vamos ver, vamos ver. Eu vou dar uma dica, mas essa dica é meio óbvia. Mas vamos lá. Ele é a personificação do homem do espaço. Tá, eu vou deixar você falar mais um pouco. Eu vou deixar você falar um pouco mais, tá? Não vou, eu vou fingir que eu não sei. Excelente guitarrista, excelente. Infelizmente nos deixou o ano passado e faz falta. Ele fez muita importância na minha vida porque foi essa banda foi a primeira coisa que eu entendi como o que era rock, o que era dali uma coisa mais pesada. E não colocou não só eu, mas é influência para muitas outras bandas. É referência, inclusive. Ele foi um dos membros fundadores dessa banda. Era a persona do Spaceman. Excelente Bem, guitarrista. eu tenho que falar, né? Obviamente você tá falando do Ace Frehley. É claro. Apesar que quando você falou Ah, Homem eu do sei. Espaço, me veio outra pessoa na cabeça na hora. Será que eu vou falar? É o grande mestre Ace Ace Frehley. Frehley. Responsável por um dos solos mais memoráveis do Kiss. A melhor fase do Kiss, não só na minha opinião, como de muitos. Ele é o eterno guitarrista do Kiss. É uma banda que eu tenho hoje uma adoração desde os meus 9 anos de idade, da primeira vez que eles tocaram no Brasil, e já estamos se falando hoje de 40 anos, 42 anos, mais ou menos isso. Então, 42 anos. Então, o Kiss foi e vai ser sempre uma banda minha de coração. Grande Ace Frehley. Vamos pro próximo. É, vamos lá. Ah, mas eu tenho que fazer esse comentário aqui, porque senão não tem Cuidado, hein? graça, né? Não, Cuidado, hein? eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu sou cercado por haters, não adianta, todo mundo É sempre vai me polêmico ou não? odiar. É polêmico, claro que é polêmico, né? Bem, você sabe, eu já te falei isso em outros momentos. Eu gosto muito do Ace Frehley, mas ele tá longe de ser meu guitarrista favorito, a minha fase favorita do Kiss. Pra mim, eu sempre vou adorar o Bruce Kulick, acho que porque eu cresci, eu peguei a fase do Animalize quando eu era adolescente, então pra mim o Animalize é a melhor fase do Kiss. E isso é o que eu acho mais incrível no Kiss, porque cada pessoa vai ter uma fase diferente, é como se fossem 1000 bandas em uma. Cada álbum é uma pegada diferente, uma postura diferente, um soul diferente, uma roupagem nova, e esse que é o brilho pra mim do Kiss. É uma banda realmente indispensável no cenário. Eu só vou dar uma alterada aí. O Bruce Kulick, com certeza, ele tem seu talento, provou isso já diversas vezes. Mas quem gravou o Animalize não foi o Bruce Kulick, foi o Não, Mark não foi o Johnson. Bruce Kulick. Mas tudo Não, bem. você tá certíssimo, tá certo. Apesar que o Bruce Kulick aparece nos encartes também. Não. O Bruce Kulick, ele fez parte da Animalize Tour. Se não me falha a memória, ele fez parte da Não, Animalize ele Tour. fez. Eu tenho o Animalize, não tá aqui perto de mim, mas realmente foi o Mas é um excelente vocalista. álbum. Dos álbuns sem máscara, o Animalize, eu separaria o Animalize, o Revenge e o Lick It Up. O resto não é ruim, mas tá longe de ser a essência do Kiss. Com Vamos pro próximo, certeza. irmão. Vamos lá. Bem, esse aqui não é difícil de acertar, apesar que no meio do rock, do metal, ele é um cara bem famoso, mas a grande massa eu acredito que não tenha tanta informação, tanto conhecimento, tá? Esse cara nasceu em 1942. Bem,
Agora com essa dica você vai pegar. Ele nunca foi muito envolvido com polêmicas. Só um minutinho, meu irmão. Deixa eu ver se vai voltar. Voltou. Tivemos um pequeno probleminha técnico. Já estamos de volta. Voltando lá. Esse cara nasceu nos anos 40. Em que Ele ano? foi em 1942, se não me falha a memória. Ele nunca foi assim envolvido com muitas polêmicas, sabe? Boa parte dos rockstars da época, obviamente, teve sua passagem pelas drogas, pelo álcool e tudo mais, mas nada assim muito exagerado. Me corrijam aí se alguém souber alguma história aí que eu não sei, coloca aí nos comentários. Mas talvez o maior trauma dele, talvez a maior dificuldade que ele já teve na vida foi o fato de que ele tocou em várias e várias bandas grandes como substituto de alguém muito grande. Ele sempre substituiu grandes nomes. Ele tocou no Rainbow, ele cantou no Black Sabbath. Ele criou, na verdade ele não criou, né? Quem criou esse sinal foi a avó dele, que era uma italiana, e dizia que esse sinal aqui servia para espantar mal-olhado, coisas ruins, e aí começou a utilizar isso aqui no palco e se tornou o símbolo do rock. Mas teve uma carreira maravilhosa com o próprio nome. E quem seria esse rockstar, meu irmão? Nós estamos falando do Ronnie James Dio. O eterno Dio. Ele não teve uma morte ligada à autodestruição, a grandes problemas, né? Ele teve um câncer de estômago, que ele já carregava por muito tempo em silêncio, né? Ele não divulgava tal. O cara muito baixinho, mas com uma voz gigantesca. Fenomenal. Foi vocalista lendário, né? Tocou no Rainbow, como eu já falei, no Black Sabbath, fez história. Heaven and Hell. É verdade, depois teve a volta lá, eles não estavam podendo usar o nome do Black Sabbath, se eu não me engano foi isso que aconteceu, né? Eles não podiam usar o nome, aí entraram com o Heaven and Hell. E eu tenho uma tristeza muito grande, porque eu nunca consegui ver o Dio ao vivo. Ele fez um show em Curitiba, eu nem lembro exatamente em que ano foi, mas faz muito tempo. Quem souber aí também comenta, acho que foi em 2007. Nossa, faz muito, muito tempo. Porque ele morreu em 2010, né? Foi a última passagem dele pelo Brasil, se eu não me engano. E naquele momento, eu, molecão, não tava com muito dinheiro e acabei não indo no show e, infelizmente, nunca tive a oportunidade de ir. Mas quem já viu ao vivo sempre fala que quando o baixinho entrava no palco, a voz dele preencheu o estádio. Era fabuloso. Esse deixa saudade. Infelizmente, eu também não tive a alegria de ver o grande Dio em vida, mas estive visitando o seu túmulo em Los Angeles. A foto você vai colocar aqui, vai mostrar para todo mundo. Eu estive e foi uma assim, saber que esse também foi um dos meus heróis, está aqui na minha lista, tá? Então a gente já começa a ele estava na tua lista? Com certeza. Dio foi uma das grandes vozes do metal. Provavelmente a maior voz do metal. Não teria um outro que eu não colocaria também, não. Dio fez um trabalho incrível com a carreira solo, como você falou, no Rainbow, no Sabá. E eu estive visitando o cemitério e quando estive próximo dele, deixei lá minha homenagem, mas o que eu mais sinto é de não ter visto ele em vida. Mas que fica aqui a homenagem nossa. Excelente escolha. O Dio também estava na minha lista. Não tinha como mudar. Não tinha como. Esse aí vai estar na lista, acho que de todo mundo, qualquer um que pensa em rock and roll, metal, seja lá que vertente seja, ele vai estar em todas. É uma grande perda. Mete bronca. O próximo, ele pegou a essência do faça você mesmo. Não era um grande músico, mas tinha uma criatividade incrível. Até hoje, já tem uma ideia já. Ainda tem resquícios do que ele mexeu com o cenário musical. Uma banda pequena, vindo de uma cidade pequena de Washington, D.C. Washington? Não pegou. Era isso que eu estava pensando, não. Acho que você vai ligar agora. O nome da cidade, não preciso falar o nome da cidade, se eu falar o nome da cidade, você vai saber quem que é. Mas ele não só mexeu com a cidade, como mexeu com o mundo. Eu lembro que na época, quando apareceu a banda, aquele trio barulhento, por acaso eles moravam aqui perto de nós? Nosso vizinho. Então você tá falando do Kurt Cobain. Grande Kurt Cobain. Músico. Ele não era um excelente músico, nunca foi. E nunca ele se considerou um excelente músico, mas ele tinha uma criatividade e conseguia expressar. Isso que é o mais importante na música, não é, para mim, tem gente que gosta muito dos arranjos elaborados e complexidade. Eu gosto da sinceridade. E o que ele passava nas músicas era sinceridade, era emoção. Então, Kurt Cobain, senti muito a morte dele, lembro
perfeitamente como eu reagi, aonde eu estava, e é uma das minhas bandas de coração, com certeza. Fica aqui a... Você não devia ter feito isso. Fica aqui, fica aqui, infelizmente, mas fica aqui a minha homenagem ao grande Kurt Donald Cobain. O Kurt foi um cara realmente muito importante para a música, né? Para o grunge em si. Acho que ele é o maior nome do grunge, pelo menos o que se popularizou mais, né? Mas eu realmente, assim, eu concordo quando você diz da importância com relação à simplicidade na música, mas de certa forma isso também é algo que muitas vezes me preocupa, sabe? Porque a partir dos anos 90 ali, não digo só no rock, eu digo em todos os estilos, nós começamos a notar assim um declínio musical muito grande. Eu não vou culpar o grunge por conta disso, apesar que assim, como eu sou da escola do hard rock e o grunge que foi o culpado ali pela queda do hard rock, tanto que a maioria das bandas da época, você pega lá o Europe, o próprio Kiss mesmo, todas as bandas se reinventando, cortando cabelo, usando camisa de flanela e mudando o visual para se encaixar naquele novo cenário. Não aquela coisa. O próprio Kiss, Kiss lançou o Carnival of Souls ali com uma temática mais sombria, lembrando muito mais as bandas de Seattle, não Nirvana, mas assim, Alice in Chains, a estética mais grunge, a barba por fazer, a roupa rasgada. Você vê, eles influenciaram até os reis. Então, assim, mexeu com o cenário musical. Eu não sei dizer se foi uma influência ou os reis tiveram ali meio que um grito de desespero. Tipo assim, meu Deus, se a gente não se adaptar a esse novo cenário, nós vamos ser destruídos. Porque você pegava lá guitarristas majestosos, trocando lá trocentas mil notas, super vocalistas lá, como o próprio Paul Stanley mesmo. Aí tinha lá o Axl Rose, o vocalista do Europe e várias outras bandas lá, com vocais absurdamente altos. Aí do nada surgem lá uns moleque com uma voz comum, simples, uma coisa berrada praticamente, não falo isso como algo pejorativo, né? Pelo contrário, acho bem bom, mas simplificou, deixou o rock assim muito mais acessível. E assim, aí eu, sinceramente, eu acredito que o mercado ele meio que acaba se autorregulando, mas eu não sei dizer se isso foi bom para o mundo da música ou se isso foi ruim, né? Não sei dizer. Não sei Colocou dizer. Muita garotada que tinha o sonho de ter uma banda e falou, peraí, se essa galera consegue fazer, acho que é isso aí que eu faço também. Então, músicas com poucos acordes. Hoje, qualquer moleque começa a aprender a tocar um violão, ele consegue tirar umas músicas do Nirvana e ele fica feliz com isso. E eu aconselho que ele fique. Concordo, então... só que em contrapartida também, fazendo contraponto, mas a molecada também por conta disso parou de estudar, né? Música, parou de se esforçar. Então, assim, pra que eu vou me tornar um músico majestoso se eu aprender a tocar 3 acordes eu consigo ter uma banda? Entende o que eu quero dizer com relação a polêmica, hein? Declínio? É polêmico. Polêmica. Que nós estamos falando de duas coisas diferentes. Por exemplo, eu acho chatíssimo música de 10 minutos com solos intermináveis. Eu acho chatíssimo. Não, concordo. Eu também, eu particularmente também. O povo vai me odiar, mas eu odeio Dream Theater. Eu acho o Dream Theater um saco. Eu não tenho paciência pra... Olha, tem bandas que eu não gosto do álbum. Por exemplo, eu não sou fã de Korn, mas admito que os caras ao vivo, eles são fantásticos. Os caras são incríveis ao vivo, né? É um puto espetáculo. Aí fica o seu regalo da vida. Mas eu digo... Pô, até esqueci o que eu tava falando. Nós estamos falando da simplicidade e da complexidade. Eu fico com a simplicidade mais sincera. Claro, tem músicas... Não, tá. Peguei o gancho de novo, me perdoe. Mas assim, você pega um Dream Theater da vida, tava criticando Dream Theater, pô, eu acho chato pra cacete. Os caras são incríveis, são os melhores músicos do mundo. Só que os caras ficam 2 horas parados no palco olhando pro braço da guitarra. Claro, não só olhando pro braço, eles também erguem a cabeça, mas eles não se mexem. Pela complexidade das músicas, eles acabam ficando parados. Pra mim isso é chato, porque o rock ele tem que ser bem executado e tem que ter uma puta performance também. As coisas têm que trabalhar junto. Aí, o Nirvana tem isso, o grunge tem isso, né? Não todas as bandas, eu adoro algumas bandas de grunge. Mas os caras às vezes têm uma puta performance, mas falta música, do jeito que eu gosto, né? Tô falando a minha forma de ver. É pessoal. Em contrapartida, eu amo Stone Temple Pilots, acho incrível. Apesar que, não vou nem falar, Foo Fighters não é grunge, né? Foo Fighters tá mais pra um pop ali nos dias de hoje, mas... E nem o Dave Grohl ali tem uma pegada grunge na bateria também. Talvez isso aí que tenha feito ele dar certo e deu essa roupagem, essa cara pro Nirvana também, né? Que ficou muito bom. Mas, assim, a simplicidade do rock and roll sempre me atraiu. Por isso, eu poderia falar Ramones. Ramones, infelizmente, nós já perdemos da primeira formação todos. Didi, o Tommy, Joey, Johnny.
Todos eles. Infelizmente, eu também não tive a oportunidade e a felicidade de vê-los ao vivo. Infelizmente. Mas também visitei o túmulo do Johnny e do Didi Ramone. Tá aí Ó, pra você ver. isso aí é uma coisa polêmica também que a galera ia ficar com raiva, né, de falar, mas assim, o grunge ainda tem essa pegada que deixa bem claro que é a minha opinião, né? O grunge ele ainda tenta ou fez parte, depende de quem esteja analisando, da música. Eu nunca vi o punk como música. O punk Puta pra que mim tá mais pariu. como um grito de protesto, protesto e rebeldia. É literalmente rebeldia. Os instrumentos, a pegada ali é pra chocar, né? Claro, não vamos dizer, pô, claro, Mas Ramones isso é é ser ótimo. punk, cara. É. Não, mas assim, você pega Ramones. Ramones é um pop do punk, né? Puta que pariu. Ah, porra. Falar mal de Ramone, cara. Você tá maluco? Cara? Você quer Não morrer? tô falando mal, não tô falando mal, mas verdade seja Pop do dita. punk. Ah, vai. Você vai dizer que Você, Ramones é você, punk? porra. E é o seguinte, você não pode falar nada, mentira que você é o cover do Mark Portnoy. Que eu sei. Puta que pariu. Como você não gosta? Você é o cover do Mark Portnoy aí, ó. Não, é assim, tem certas coisas na música, assim, que realmente eu tenho uma opinião um pouquinho mais forte. Agora, me corrija se eu tiver errado na pronúncia dos nomes. Eu não sou muito fã de punk, eu conheço só as bandas que todo mundo conhece. Mas o que a gente tinha que dava pra considerar mais punk clássico da época? Acho que se chamava Black Flag, Porra, Black Flag. era Black mais Flag punk. era mais. Ah, como é que era a outra? Sex Pistols. Bus, Buzzcocks, Buzzcocks, Buzzcocks. é? The, Excelente. The Stooges? Ou não, Stooges é o embrião do punk. Aí nós estamos falando do Iggy Pop no Stooges, que fez um trabalho. Ali nasceu o punk. Ali Exato. nasceu o punk. Ali nasceu o punk. Agora, você sabe melhor do que ninguém. Aliás, uma boa história do Ramones é que a maior influência dele, se você pegar visualmente, você vai. A capa do primeiro álbum, e do segundo e terceiro, e assim vai indo, você vai ver que é Stooges. Stooges sempre foi uma banda, assim, muito, muito importante para a carreira do Ramones. E pro punk, para as bandas punks também, que vieram depois. Agora, quando você pega, na minha humilde opinião, Ramones, Sex Pistols e The Clash, por exemplo, é pop. Foram bandas. Eles eram basicamente. Como é que chama? Como que fala? Puta merda, como é que é a palavra? Era quando eles pegam os menininhos lá, bonitinho, formam uma banda e jogam na mídia. Boy Boy band. band. Eles eram Ah! Ramones, Sex Pistols Puta e que The isso é Clash. polêmica. Eram Você vai ser massacrado. os boy bands do punk rock. Não tô dizendo que eu não gosto. Eu acho incrível, eu adoro. Mas eram Caraca. boy bands. Vai dizer que não. Não. O Cid do Sex Pistols, o cara nem sabia tocar baixo. Vai dizer que ele era músico. Mas então, aí vamos falar uma coisa? O que é ser punk? Isso é ser punk. Era. Mas o que eu falei? Mas lembra o que eu falei no começo? Que pra mim, a pegada punk não representava música. Era mais um grito de protesto e rebeldia. Não necessariamente música. Porque pra você fazer música, o mínimo que você tem que saber é tocar. Nem que seja 3 acordes como o grunge, mas é o mínimo. Apesar que eu não lembro o nome dele, mas o vocalista do Sex Pistols sempre foi um cara muito foda. E o guitarrista também, um cara muito bom. Se eu não me engano, ele tocou com o... Ele tocou com o Duff e com o Matt Sorum numa banda. Ele fez um projeto, é. Como que era o nome daquela banda? Puta merda. Deixa eu achar aqui, eu vou falar. Vai falando aí que eu tô pesquisando. Então, assim, não fala mal da. É uma santa trindade do punk. Pra mim, eu colocaria o Clash, Ramones e Sex Pistols. É a primeira. É a santa trindade. Não, são os pop, né? São os boy band. Amo as outras bandas punks também, mas essa é uma santa trindade que a gente não pode falar mal. Tá aqui, ó. O guitarrista dos Sex Pistols, Steve Jones, tocou com Duff, do Guns N' Roses, na banda Neurotic Outsiders, formada em 95. O grupo tinha Matt Sorum e John Taylor. Não sei quem é John Taylor. Cara, sei lá, mas não vou pesquisar porque senão vai levar muito tempo. Era um projeto de punk e hard rock. Acho bem legal, muito assim, bom, porque o Duff ali do Guns N' Roses, ele tem essa escola do punk rock, né? Então, com certeza, ele trouxe essa influência aí. Mas vamos seguir, porque senão o negócio não sai. Era pra ter 20 minutos, já ficou grande. Vamos lá, depois a gente faz um apanhado. Manda o seu próximo aí. Esse aqui talvez seja um pouquinho mais difícil. Eu acho muito difícil alguém acertar, talvez só quem seja muito fã mesmo. Bem, como eu já comecei nesse sistema, esse cara nasceu em abril de 1970. Hoje ele teria 56 anos. O que mais eu posso falar desse cara? Além dele ter gravado álbuns memoráveis. Bem, ele teve um problema muito sério com o alcoolismo. O álcool entrou na vida dele muito cedo, por conta de alguns problemas psicológicos, meio que se tornou uma muleta para ele, né? Para ele conseguir se apresentar, fazer tudo. Ele não conseguia viver praticamente sem o álcool. Ele tinha dificuldade em conviver com a fama. Ele teve uma infância difícil,
no sentido de abusos psicológicos. Até onde eu sei, se eu não me engano, o pai dele, acho que ele era jornalista. Não tenho certeza se ele era jornalista ou se ele era da indústria da música. Agora me pegou. Só que eu sei que, assim, na biografia dele, ele fala que sofria muitos abusos. O pai dele sempre falou que ele não ia ser ninguém na vida, que ele não ia conseguir fazer nada, ele nunca seria ninguém. Tá? Ele veio de uma banda, tem que dar umas pistas mais óbvias, uma banda britânica, né? Não é muito famosa no Brasil, é bem famosa na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Canadá. Eu vou dizer que sim. Até que o primeiro dia que eu pisei aqui no Canadá, eu fui com a minha família, a gente foi comer alguma coisa no Boston Pizza e eu fiquei impressionado porque tava tocando uma música deles lá. Bem, não tem nada muito. Tem uma coisa, vamos ver se pega essa. Ele tocava geralmente com uma guitarra Les Paul com alavanca. Isso não é muito comum. Les Paul com alavanca. Não é comum. Acho que talvez seja uma pegada diferente. Vamos dizer que ele não era o guitarrista principal da banda dele, né? O guitarra solo, no caso, mas na minha opinião, ele era o principal ou um dos principais compositores da banda. Tanto que depois que ele partiu, a banda nunca mais foi a mesma. Eu deixo uma dica fácil pra você. O guitarrista que substituiu ele é aquele guitarrista que tocou com o Dio e certa vez falou assim: o Dio não aguenta mais cantar, se ele não aguenta, pode deixar que eu mesmo subo lá e eu canto. Polêmico. Vai mais uma dica. A banda o produtor deles foi o mesmo do AC/DC. Tá, essa banda é uma banda. Se é a que eu estou pensando, é uma banda marcada por várias tragédias. Sim, tiveram tragédias. Envolvendo o baterista. Exatamente, envolvendo o baterista. E uma coisa que me admira muito nessa banda, nesse cara em especial, é que não foi uma banda que surgiu do nada. Foi uma banda que trabalhou duro, que se esforçou, que se profissionalizou, que evoluiu depois que já conseguiram um produtor, empresários. Mesmo assim, eles tiveram que mudar muita coisa, principalmente a linha vocal. E nunca pararam. Nunca pararam. Então, A banda é o Def Leppard. o Def Leppard, pra mim, é uma das minhas bandas favoritas. E eu acho Eu que adoro o que torna ela minha banda, uma das minhas bandas favoritas, é justamente o fato deles não serem, antes do sucesso, obviamente, uns porra louca da vida que simplesmente caíram de paraquedas ou coisa do tipo. Não, porra, eram uns caras trabalhador, porra, o vocalista trabalhava em metalúrgica, o baterista era um moleque, quando entrou na banda era menor de idade. Então, assim, os caras se foderam pra caramba pra conseguir e merecidamente conseguiram. E eu acho muito interessante, porque se você escuta Def Leppard, se você prestar muita atenção, cara, você tá escutando AC/DC. É a mesma forma de bolo. Muda os ingredientes, muda algumas coisas dentro, mas o formato é o mesmo, é a mesma pegada, mesma ideia. Não sei se você já fez uma Eu já fiz reflexão uma sobre isso. comparação. E o nome dele é? Steve Clark. Steve Clark. Essa não é tão fácil. Não é fácil. Eu sou um grande fã também do Def Leppard. É, eu acho que é uma das bandas do New Wave of British Heavy Metal, da onda, uma das bandas que eu continuo gostando muito até hoje, e é uma das poucas também que continua nativa também, né? Eu acho que Def Leppard fez sua história, e é uma banda cercada por várias tragédias, né? Não uma só, né? Lamentavelmente, o Def Leppard acabou não sendo muito conhecido no Brasil, praticamente não é conhecido no Brasil, justamente porque quando eles iam tocar, se eu não me engano, era no Rock in Rio 1, era 1? Acho que foi no 1. Foi. Que o baterista sofreu aquela tragédia, o acidente de carro, a qual ele acabou perdendo o braço, e se tornou o primeiro, talvez o único, não sei se tem outros bateristas sem braço por aí, mas ele teve que montar uma bateria totalmente adaptada para conseguir dar conta e tal. Só que também por conta da tragédia, se não me engano, acabaram mandando o Whitesnake no lugar do Def Leppard no Brasil. Então, o Def Leppard, cara, quase ninguém conhece. Eu lembro que eu fui num show do Aerosmith no Brasil e o Def Leppard ia abrir o show. Cara, eu tava na grade, ninguém sabia quem era Def Leppard. As pessoas, muitas estavam vaiando, querendo que acabasse para poderem ver o Aerosmith. Mas como eu já tinha visto o Aerosmith 2, 3 vezes antes, já vi várias vezes, eu tinha ido lá exclusivamente pelo Def Leppard. E vou dizer que é um show fantástico. Você vê eles tocando, incrível. Eu tive o prazer de assistir aqui no Canadá, abrindo pro Motley Crue. Eu adoro o Motley Crue. Mas eu lembro dessa turnê, não era que tocou o Poison junto? Tocou Poison. Foi uma turnê bacana, mas o Def Leppard foi fantástico, foi fantástico. Impecável. Foi um show impecável. Não, sem dúvida, musicalmente eles dão um pau no Motley Crue e no Poison tranquilamente. Eu sou um grande fã do Motley Crue, principalmente do Shout at the Devil. Mas vamos aí, vamos pro próximo. Vamos lá. Esse próximo foi para mim até hoje uma das perdas que me emociona só de lembrar. De todas elas, e olha que eu chorei bastante, hein? Fora esse, recentemente teve um outro que também mexeu muito comigo. Mas esse artista, ele não era apenas musical, como você quis dizer. Ele era artista
visual, escrito e tudo. Era um artista completo. Eu acredito que nunca mais nós vamos ter um artista como ele. Ele nos deixou em 2016, ele foi teve sua carreira solo desde o começo. Teve a banda dele que acompanhou ele na década de 70, mas também referência para muita gente, principalmente da cultura pop. Ele não era desse planeta. Vamos lá, que toquem os tambores. Quem será? O mais importante, ele foi artista e foi único até na morte dele. Ele lançou o último álbum, eu não vou falar o nome do álbum, vou falar Black Star. Obviamente, o nosso ilustríssimo Zig Stardust, David Bowie. David Bowie. Ele lançou o álbum dele, 2 dias depois ele falece. Ele faleceu, pegou muita gente de surpresa, inclusive eu não acreditei, achei que estava vendo a notícia errada ali de novo. Liguei para a pessoa, não, acho que eu não estou entendendo. Como assim? Saiu o álbum agora e ele já vinha sofrendo com um problema que não foi divulgado. Então, o álbum que, quando eu ouvi, logo que saiu, eu ouvi, eu achei um álbum triste, era a essência do David Bowie, não era bem o que eu estava querendo, é um bom álbum. Mas ele era muito triste, ele era muito introspectivo. E depois que ele morreu, eu entendi, ele deixou para os fãs um presente, que foi a despedida dele. Então, o álbum é um álbum de despedida, não só da carreira, mas despedida da vida. É um artista completo. Jamais teremos um igual a ele. Jamais. David. O David Bowie realmente foi incrível. A influência dele aí para todos na música também, sem exceção. Uma mistura ali de simplicidade com genialidade. O camaleão do rock. Com presença de palco. Eu sempre adorei essa ideia dele do alter ego, do Zig Stardust, do Homem do Espaço. Inclusive, ele influenciou muito, me corrija se eu estiver errado, o Scott Weiland do Stone Temple Pilots. Demais. Muito, né? Demais. E vários outros. Eu adoro as histórias dele, a gente já conversou sobre isso. Quando eu li a biografia do Slash lá, consta que o Bowie chegou a namorar com a mãe do Slash. Ele sempre ficou bem claro que ele tinha preferência por mulheres negras, né? E ele sempre. E a mãe do Slash, uma mulher negra, bonita, namorou, conviveu com o Slash quando o Slash era criança para adolescente ainda, né? O cara já tava no berço de tudo. E a polêmica mais interessante, né? Que até onde me consta, nunca foi confirmado por nenhuma das partes, né? Mas você sempre eu que vou ter que jogar as fezes no ventilador, né? Mas a famosa história do David Bowie com o Mick Jagger, né? Essa história aí que os dois foram pegos juntinhos na cama foi algo bem polêmico, apesar, né, que nunca foi admitido por nenhuma das partes. Mas até onde me consta, a esposa do David Bowie, eu não lembro como era, Angel, uma coisa assim, era ex-mulher dele, na verdade, falou que pegou os dois na cama nos anos 90 e ficou uma coisa meio polêmica ali. Eu não duvido, não. Acho que o uso de drogas naquela época ali era muito forte e a gente sabe que tanto o Mick Jagger quanto o Bowie, eles não tinham limites. Duas lendas. Mas fica aí minha homenagem para um dos meus heróis, David Bowie. Bem, o meu, esse vai ser fácil. Esse vai ser muito, muito fácil, porque esse cara era muito grande e todo mundo conhece essa grande lenda que já se foi. Ele nasceu em 1946. Vai dizer que já acertou pela data de nascimento. Já pela data... É o mesmo que o meu. Continua. O teu nasceu em Zanzibar também? Oh, não. Não, então não é. Foi vocalista de uma das maiores bandas do mundo. Engraçado que é sempre os vocalistas que morrem, né? A maioria, pelo menos, é vocalista. Perceba, mas tirando o Steve Clark, quem mais que a gente falou que não era? O Ace Frehley. Não tem... a gente tinha que ter trazido algum baterista também, né? Tinha que ter falado do Bonham, né? Tem outros vários nomes aí. Mas... Bonham também é uma grande perda. Jamais terá um outro John Bonham na história. Como também não vai ter outro Kate Moon. Esses bateristas também são... E Neil Peart, saudoso. Então, voltando lá. Bem, uma curiosidade que talvez vocês saibam, ele fazia a família dele, né? Ele era de uma religião bem específica, que é estudada dentro da maçonaria também, em alguns pontos que eu não vou citar, que era o zoroastrismo. Tá chegando? Tem ideia? Eu posso chutar? Pode, deixa eu só rufar os tambores. Nós estamos falando do Fred Mercúrio? Perfeito, acertou. Grande. Que, aliás, morreu no mesmo dia que o saudoso baterista Eric Carr, do Kiss, morreu. Poxa, eu não sabia, morreu no mesmo dia? Mesmo dia. Triste, né? Triste coincidência. Outra perda grande pra mim também. Foi a maior voz do rock, não tem que falar, a voz dele era
insuperável, apesar ali no final de vida, com os problemas de saúde aí que todo mundo sabe que ele enfrentava, a voz dele já estava fraca, mas mesmo assim nunca perdeu a coroa, sua majestade, sempre foi o melhor e acredito que nunca vi, talvez eu nunca vá ver uma voz mais potente, músicas incríveis, performances fantásticas. Eu acho que o Queen é uma banda 100%, não tem o que criticar do Queen. Mesmo o próprio baixista, que, sejamos sinceros, é uma linha de baixo relativamente simples, não tem nada assim surpreendente, mais mas o criativa. nível das composições, as coisas que aquele cara criava na simplicidade dele, eu nunca vi igual, eu nunca escutei igual. É incrível, incrível. E é muito interessante, né? Porque depois que o Fred morreu, eu esqueci o nome do baixista. Como é que é o nome dele? Tá merda. Taylor, Que pecado. Deixa eu ver Taylor. aqui. Não lembro. Você lembra? Foi um crime esquecer o nome do baixista do Queen. Mas essas horas minha cabeça já não funciona de... John Deacon? Eu não sei como é que pronuncia isso. Caraca, eu tô falando besteira. John Deacon. John O Deacon. que eu tô falando? Você corta isso aí. Falei besteira. Não, você vai pro ar, sem corte, sem corte, Que sem vergonha. corte. Taylor? Que Taylor? Não, não tirei Taylor. Eu não sei, é que a gente já tá há John muito tempo Deacon. aqui já. Então vai lá. Caraca. Agora, em que número que você já tá? Agora já é o teu quinto? Vamos colocar, mas esse aqui eu acho que eu tenho quase certeza que é o seu também. Eu vou jogar aqui. Putz, a merda. Eu tomei cuidado pra não pegar nenhum que eu soubesse que você gostava. Eu tinha certeza que você ia escolher David Bowie. Óbvio, né? Que você escolheu o Bowie, né? E o Ace Frehley também. É, não tinha dúvida. Mas, Mas o Ace eu não escolheria, tá? Então pode ficar tranquilo. ok. Vamos falar então, porque eu tenho certeza que ele tá na sua lista. Eu tenho certeza. Ele nasceu em dezembro de 48. Fez parte de uma banda inglesa. Aliás, até a morte dele também foi uma morte, uma despedida de honra para um rei, para um príncipe. Ele faleceu após a luta com Parkinson, se apresentou e 17 dias depois nos deixou. Foi responsável pela melhor fase da banda que criou o heavy metal. Posso falar? Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. É, não tem nem o que falar sobre o Ozzy. O nome dele já diz tudo, né? Foi uma grande lenda, insubstituível, fantástico. Apesar que, eu levanto mais uma polêmica, eu prefiro o Ozzy solo do que o Ozzy no Black Sabbath. Ah, puta que pariu! Porra, você tá fora, mano. Caralho, você é louco. Ah, eu gosto muito. Pariu! Eu gosto, adoro Black Sabbath, mas o Ozzy solo é incrível. Ozzy solo é incrível. Mano. Não, é fantástico, é fantástico. Mas gosto é gosto, não tem que falar. Mano, pelo amor de Deus. O Ozzy solo é incrível. Pô, não, é muito Trains. Bom. É muito bom. É muito bom. Só coisa foda. E os 5 primeiros. Vou dizer, os 5 primeiros do Sabá não são foda, são perfeitos. Não tem coisa errada. Não tem. Não tem. Fase Ozzy. Não tem. São bandas diferentes. Bandas diferentes. Outra. O Ozzy é o Black Sabbath. O Dio é um excelente vocalista. Como a gente já falou, eu amo. Mas o Dio, quando entrou no Sabá, quando entrou no Sabá, a própria atmosfera da banda mudou. Você pode ver que é outra banda. Quando ele entrou, não é o Black Sabbath, é o Heaven and Hell. Exato. É o nome do álbum, mas é o nome da banda, porque ali, quando ele entrou, é o Heaven and Hell. Comente se você concorda ou discorda disso. Não, o Ozzy é outra banda. Com o Ozzy, é claro, os riffs do Tony Iommi eram mais simplificados. Com o Dio, ele teve que acrescentar mais coisa, que ele podia explorar mais com a voz do Dio. Mas aquela simplicidade sombria do Ozzy, do Sabá mesmo, é com o Ozzy. Você pega o primeiro, o Paranoid, Master of Reality, que é um dos meus preferidos. Salva Blood Sabbath, volume 4, Sabotage. Eu gosto até do Never Say Die, Technical Ecstasy. Eu gosto. E depois do 13. 13 é um compilado do que o Tony Iommi já fez. E sobrou algumas coisas, deixa eu colocar aqui, essa aqui eu vou copiar de mim mesmo. Mas ficou excelente, é uma obra de arte, não tem como não falar isso. Mas o Ozzy, eu lembro quando ele apareceu, eu lembro a minha reação, e eu queria falar com todo mundo, e o engraçado que onde eu trabalho, até pela cultura do povo, eles não ouvem música, a não ser música tradicional deles, e o rock ia ser uma coisa que eles não conhecem. É engraçado, né? E eu lembro quando ele morreu, eu tentei falar com as pessoas que trabalham comigo. O Ozzy morreu, eles falaram, mas quem é Ozzy? Eu falei, meu, isso me mata. Mas quem? Que planeta que Ozzy? você vive? Planeta Caravan. Esses caras,
puxa vida, o Ozzy chocou muito. A despedida dele, então, foi coisa de um rei se despedindo também. Ou príncipe, né? Não, 100%. Não tem que falar. Mas uma coisa que você me fez pensar agora, isso é muito interessante. Quando você disse ali que o Black Sabbath, ele soa como outra banda a partir do momento que o Dio assume os vocais. Concordo 100% com você. É outra banda mesmo. É outra banda. Mas em contrapartida, olha que interessante. Eu não acho que também o Ozzy solo soe como Black Sabbath. É literalmente outra banda mesmo com o mesmo também vocalista. acho, concordo. Então, assim, mesmo eu tendo falado que eu prefiro o Ozzy solo, mas você vê a importância de todos os integrantes do Black Sabbath, porque todos eles fazem a diferença no som da banda. Se você tira um dos caras ali, já se torna outra banda. Só funciona com 100% da equipe em campo. Isso aconteceu com o Born Again também, quando o Gillan, que é um excelente no vocalista, né? Entrou pro Sabbath. E é outra banda. É outra banda. Mas fica assim, o Sabbath é com o Ozzy. Ponto final. Show de bola. Grande, saudoso Ozzy. Que Deus o tenha. E que, por sinal, né, de satanista não tinha absolutamente nada, né? Era a imagem. Ele gostava de passar essa imagem mais sombria. Isso veio da herança do Black Sabbath, né? E é isso aí. Acabamos? É isso aí. Não, falta o último. E vamos finalizar. Vou correr. Bem, esse cara nasceu em julho de 1964. Foi vocalista de 2 grandes bandas e no fim de vida não, no fim ele estava tocando com as bandas, mas ele fez shows solos fantásticos. Inclusive ele fez uma apresentação em um dos Rock in Rio, não lembro exatamente qual foi, acho que foi no 4, se não me engano, sozinho praticamente, no palco com um violão, coisa fora de série. Tinha uma das vozes mais versáteis do rock, com uma potência assim inimaginável, letras com uma dor absurda que ele conseguia expressar através da música, que você conseguia sentir a dor que ele estava sentindo. Era um cara que, infelizmente, teve muitos problemas com depressão, drogas também. Teve uma infância aí triste também, marcada por abusos. Acabou tendo isolamento social na adolescência. Foi diagnosticado lá, como eu falei, com vários transtornos e com depressão. E depois de um show muito bom, pelo que eu pude ver aí pelo YouTube alguns vídeos, ele entrou no quarto e acabou tirando a própria vida. Segundo a esposa dele, o grande problema aí foi que o remédio que ele estava tomando, uma das características era que dava tinha esse efeito colateral do suicídio, né? Então ele acabou meio que tomando esse medicamento. Não me lembro se ele ingeriu com álcool também. Pelo que eu me lembro ali, ele teve uma chamada telefônica com a esposa. Logo depois ele desligou o telefone, acho que foi uma briga, que eles tiveram alguma coisa, e ele acabou tirando a própria vida. E esse fantástico ser humano foi Chris Cornell. Chris Cornell. Uma das maiores vozes. Exato. Insuperável. As músicas, tanto do Soundgarden quanto do Audioslave, não tenho o que falar, são 2 bandas incríveis, né? Apesar do Soundgarden ser assim mais clássico, tá mais no gosto da galera. Mas é fantástico, não tem o que falar. Você chora ouvindo as músicas. Quando você escuta as poesias ali, as letras dele, você começa a entender como que a mente dele funcionava, porque ele não gravava simplesmente por gravar. Ele realmente estava colocando um pedaço dele nas músicas. Era algo com muita profundidade. Eu fiquei em muita dúvida se eu falava sobre ele ou se eu colocava o Chester do Linkin Park, porque Chester também é a mesma história, né? O Chester do Linkin Park, tanto que o Chester era padrinho da filha do Chris Cornell, eles tinham uma amizade muito próxima. Tanto que quando o Chris Cornell se matou, passou alguns meses ali, o Chester se matou. Possivelmente, obviamente, na minha opinião, se o cara que eu admiro, se o cara que é o tudo pra mim, não aguentou a porrada e acabou tirando a própria vida, como é que eu vou aguentar, né? E eu acredito que os dois, por conta de toda uma história de vida triste, muito sofrimento, acabaram se abraçando ali como deu. Foi muito triste ver a filha do Chris Cornell cantando no velório, o Chester cantou também. Então, assim, acho que foi uma das maiores perdas, até me arrepia de falar. Não precisava. Tem alguns que a gente vê que, infelizmente, fazem a passagem ou por abuso de drogas ou por saúde, mas o Chris Cornell foi, assim, algo inesperado. Não esperava. Foi realmente um grande susto. Também outro que veio da onda grunge, que perpetuou aí pelo Soundgarden, passou pelo Temple of the Dog, com alguns membros do Pearl Jam, mas e a carreira solo, não esqueceu de falar que a carreira do solo também é muito boa. Não, com altos e baixos, mas a voz dele foi uma grande perda também. Eu senti muito também a perda do grande e saudoso Chris Cornell.
E daí quando a gente volta aí, ó, falando mal do grunge de novo, né? Mas puta merda, quando você vê o grunge, cara, é depressivo, hein? Pô, a maioria do pessoal do grunge acaba se matando. Agora Mas me é diga uma coisa, sincero. aí é polêmica, o que eu deixo a pergunta. O cara se mata porque ele entra no grunge e fica depressivo, ou ele entra no grunge porque ele já é depressivo? Os dois. Seattle é um lugar é, mais chuvoso. Eu acredito que ali não se tem muita coisa para fazer, Chuvoso? Meio. a não ser banda ver banda. Mas então você tá descrevendo Assim, Squamish aqui. É chuvoso e não tem nada pra fazer. Tá igual a minha cidade aqui. é Vou muito montar uma banda de parecido aqui grunge. com lá. É o mesmo clima, é a mesma coisa. É, Céu sempre cinza, pessoal é, estranho, não sei. Mas é isso. Isso aí. Acho que foi um vídeo bem legal, bem mais longo do que a gente imaginava, mas acho que foi um sucesso. não, nós não citamos o Dimebag Darrell, o Bon Scott. Tem Tony Scott. muita gente aí que. Mas, de novo, né? Se fosse fazer uma lista de todos os heróis, a gente tava. E esse programa Meu tem, olha, o Deus. tempo que a gente ficou. A gente ia ficar 15 horas falando, ainda ia ter gente pra Não, falar. a gente vai ficar a semana inteira falando aqui, porque cada um desses caras não é só citar o nome deles, né? Eles têm toda uma importância aí pro cenário musical, pra indústria, pra parte artística mesmo do negócio ali, pra vida das pessoas, pra minha, pra sua, porque o rock não é simplesmente música, o rock é um estilo de vida, ele faz parte da nossa vida. Eu acho que esse que é o grande diferencial do rock para demais estilos por aí, é exatamente isso. Você tá num show, você esquece do mundo, você esquece dos teus problemas, você entra naquela sintonia com o público, você se desliga, não importa o que esteja acontecendo, naquele momento ali você e mais sei lá quantas mil pessoas tem um foco, um objetivo, todo mundo na mesma sintonia. É incrível, não tenho o que falar. É isso aí. Foi mais um programa. Um agradecimento ao meu grande irmão Jonathan, do Dessintonizado. Eu acredito que você tem que se desintonizar também. Obrigado pela presença. Comente, esteja conosco. E aguarde para mais. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E o que mais tem que pedir mesmo? Se inscreve no canal, deixa o like. Comenta aí o que você achou. Viu aí? Veja. Isso, marca o sininho aí, manda pro amigo, manda pra vizinha. Comenta, pode xingar principalmente o Marco, ele gosta de ser xingado. E mete bronca. É isso aí, pessoal. Bora. Até a próxima. Valeu. Até mais, galera. Até. Boa.